1.86 Sword Golf Magic. Capítulo 416 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. 5 anos se passaram e Shang tinha 37 anos agora. Nos últimos 5 anos, Shang permaneceu principalmente nas cavernas, treinando contra as feras. Ele se concentrou principalmente na Colossal Sword Star e na Saber Star. Ele já havia recebido o Truipath Lincture de Gerald, mas Shang ainda não usaria, mesmo que tivesse acesso a todo o minério de que precisava. O motivo era que Sword precisava mudar de forma várias vezes, o que consumiria minério. Atualizá-lo para o Truipath Stage tornaria esse processo muito mais caro. Após 5 anos de treinamento constante, o mapa estelar de Shang fez algum progresso. Seus fragmentos que levavam às outras estrelas agora eram quase tão amplos e impressionantes quanto os fragmentos que levavam à estrela da espada longa. Este foi um progresso surpreendente. Afinal, isso significava que Shang conseguiu copiar o progresso que havia feito depois de lutar contra o professor Mervin por 5 anos, quase 3 vezes em apenas 5 anos. O conceito de compreensão cruzada revelou-se correto, e Shang notou que alguns princípios se sobrepunham, permitindo-lhe fazer um tremendo progresso em todos eles. Infelizmente, ainda havia um longo caminho a percorrer. Ele provavelmente não estava nem 10% do caminho para seu objetivo. O caminho que ele estava tentando criar era simplesmente muito amplo e poderoso, e exigia uma quantidade insana de treinamento e compreensão. No momento, Shang estava no Light Commander Stage, com seu corpo sendo cerca de 90% tão poderoso quanto o corpo de uma fera do Light Commander Stage. Nos últimos 5 anos, Shang absorveu apenas algumas abominações por vários motivos. Em primeiro lugar, Shang realmente percebeu quanto tempo levaria para criar seu caminho. Aumentar o poder de seu corpo não era nada em comparação. Ele não precisava absorver bestas e abominações constantemente. Em segundo lugar, Shang não queria convocar muitas abominações. Sua capacidade de invocá-los ainda era seu segredo mais profundo, e ele não podia permitir que ninguém suspeitasse dele. Por causa disso, Shang só absorveu abominations quando eles estavam prestes a aparecer por conta própria. Em essência, ele nem os convocou. Ele simplesmente aproveitou sua aparência regular. 5 anos atrás, Shang seria considerado o guerreiro mais poderoso do mundo com seu poder atual. Afinal, até mesmo George ficaria indefeso diante dele. No entanto, os tempos mudaram. Mervin alcançou o estágio do caminho verdadeiro e, com seu poderoso e amplo caminho, seu poder também eclipsou facilmente o de George. Mesmo sem a infusão de linhagem, Mervin poderia lutar contra as bestas mais fracas do Truipath Stage. Talvez ele não necessariamente vencesse, mas poderia lutar e fugir deles. E isso não era tudo. Mervin poderia fazer a mesma coisa com os altos magos mais fracos. Sua força de batalha foi dividida igualmente contra todos os 3 oponentes possíveis que ele poderia lutar. Quanto a lutar contra guerreiros, Shang tinha um corpo mais poderoso do que Mervin. Mas Mervin também era excepcionalmente bom em lutar contra outros guerreiros. De acordo com as estimativas de Shang, se ele lutasse contra Mervin agora, ele estimaria que perderia, mas ainda assim seria uma luta longa e árdua. O professor Mervin conseguiu ganhar poder suficiente para lutar contra os magos mais fracos de seu nível sem a infusão de linhagem ou técnica de fortalecimento bárbaro. Isso mostrou o quão incrível era seu poder. Mas, surpreendentemente, Mervin não foi o único que alcançou o Truipath Stage nos últimos 5 anos. O comandante dos guardas do paraíso do guerreiro também o alcançou. Seu caminho também era mais impressionante que o de George, mas não tão impressionante quanto o de Mervin. No entanto, ele também contava como um guerreiro verdadeiramente poderoso agora. Quando Shang veio a este mundo um pouco mais de 20 anos atrás, havia apenas um guerreiro Truipath Stage, e ele era muito fraco em comparação. Agora, havia 4, e 3 deles definitivamente não eram fracos. O mundo estava mudando. Cerca de 1 ano atrás, George entregou o cargo de reitor a Mervin.
Mervyn já havia sido informado antes e aceitou o cargo. Apenas alguns meses atrás, George havia realizado seu plano. Depois de anos de pesquisa, George finalmente fez o que queria fazer há algum tempo. Ele tomou alguns medicamentos enquanto Gerald lançava vários feitiços e, eventualmente, George caiu no estágio de comandante de pico e esqueceu a maior parte de seu conhecimento sobre combate, que incluía seu caminho. George ficou inconsciente por vários dias, e sua mente passou por um choque após o outro. Esquecer um caminho não foi algo fácil de fazer. Depois que George acordou, ele havia esquecido muitas coisas. Faltavam memórias. Faltavam conceitos. Faltou conhecimento geral. No entanto, sua personalidade não sofreu um forte golpe e ele permaneceu praticamente o mesmo. Ele teve que reaprender muitas coisas, o que levou muito tempo, mas algumas semanas depois, ele se recuperou o máximo possível. Claro, como George já tinha cerca de 155 anos e como os guerreiros do Commander Stage só podiam viver cerca de 250 anos, sua aparência havia mudado. Grande parte do cabelo de George ficou grisalho e várias rugas apareceram em seu rosto. Agora, ele parecia ter 60 e poucos anos, em termos da Terra. Ele parecia tão velho quanto o professor Mervyn parecia antes de chegar ao estágio do caminho verdadeiro. Em comparação com George, o professor Mervyn havia ficado mais jovem e parecia ter quase 30 anos. De certa forma, era como se George e Mervyn tivessem trocado de lugar. Depois que George estava pronto para treinar novamente, ele surpreendentemente se juntou a Chang. Chang ficou bastante chocado quando George pediu conselhos e treinamento de Chang. Foi uma sensação estranha para Chang. Ele sempre viu o reitor da Academia do Guerreiro como um gigante incrivelmente imponente, e Chang sempre aprendeu com ele. Mas agora, ele deveria ser o professor de George. No entanto, fazia sentido. George havia esquecido a maior parte de sua força de batalha e precisava de alguém muito poderoso para ensiná-lo novamente. Chang foi a escolha perfeita. Normalmente, Chang teria recusado. Afinal, ele não tinha tempo para os alunos. No entanto, George era diferente. George havia ensinado Chang no passado, e Chang queria recompensá-lo. Então, Chang aceitou. Primeiro, Chang deixou George lutar contra uma fera um nível abaixo dele. Isso parecia um exagero para alguém que era essencialmente um novato. No entanto, Chang achou que isso era o certo. Afinal, George já havia obtido a infusão de linhagem. Obviamente, George passaria pela Bloodline Infusion assim que esquecesse seu pad. E sim, a Bloodline Infusion agora poderia ser usada em guerreiros Commander Stage, mas apenas se o pad deles ainda não estivesse muito desenvolvido. George teve um desempenho horrível contra a fera, mas não reclamou nem perdeu a motivação de forma alguma. Na verdade, sua determinação só aumentou conforme ele lutava e perdia para mais feras. Depois de um tempo, Chang fez uma descoberta assustadora que o fez lembrar a verdade. O nível em que George estava se adaptando a seus inimigos era assustador. Ele se adaptou tão rápido. Era como se ele nunca tivesse cometido o mesmo erro duas vezes. Quando Chang viu isso, ele se lembrou de quem George realmente era. George era alguém que alcançou o estágio do caminho verdadeiro e completamente cego. Ele quase não tinha ideia de como alcançá-lo e apenas trabalhou em si mesmo sem parar. Em um ambiente completamente desconhecido e sem nenhum predecessor para guiá-lo, George conseguiu criar essencialmente o True Path Stage. Ele havia feito tudo sozinho, e tal feito levou apenas um pouco mais de um século. O caminho anterior de George pode ter sido fraco, mas agora estou pensando, quantos fragmentos espalhados aleatoriamente estão realmente em seu mapa estelar? Chang pensou. Enquanto observava o avanço de George, Chang inevitavelmente se lembrou de Lash e dos outros bárbaros. Sempre que Chang pensava em Lash, uma pontada de dor aparecia em seu peito, mas ele a afastava. No entanto, Chang não pôde deixar de compará-los. Lash havia aprendido em um ritmo incrível, mas não era nada comparado a George. George aprendeu várias vezes mais rápido que Lash, e seu poder cresceu incrivelmente rápido.
Shang passou alguns meses focando em Georgie, mas finalmente começou a se concentrar totalmente em si mesmo novamente. Georgie havia se acostumado a lutar novamente e não precisava mais da ajuda de Shang. Ver Georgie avançar apenas aumentou a determinação de Shang. Porra, se eu não me apressar, ele pode realmente me ultrapassar, Shang pensou enquanto voltava a treinar. Sword Golf Magic. Capítulo 417. Shang estava no meio de um acampamento. Ele podia ver várias torres e edifícios altos. Também havia muitos magos verdadeiros e guerreiros estacionados nas paredes. O acampamento bloqueava uma fenda alta, mas relativamente estreita, que levava ao noroeste. Neste momento, as pessoas dentro do acampamento olhavam para Shang com expressões complexas. Eles haviam obtido informações de Duke Erwin sobre o que estava para acontecer e não tinham ideia do que deveriam pensar sobre isso. Por que esse guerreiro consideraria fazer algo assim? Agora, a espada colossal de Shang estava em suas costas, pronta para ser liberada. Ele esticou um pouco as pernas e os braços e fez os ossos estalarem por todo o corpo. Um fogo de determinação podia ser visto em seu olho direito, mas ele também estava um pouco nervoso. Isso não seria fácil. Depois que Shang terminou, ele olhou por cima do ombro direito para um jovem. Os dois trocaram um olhar conhecedor. Então, Shang olhou para o noroeste novamente. Ele respirou fundo e se preparou. Ele abaixou sua postura. Bang! E ele disparou para frente com toda a sua velocidade. As pessoas estacionadas olharam chocadas com a velocidade de Shang. Como ele foi tão rápido! No que pareceu um instante, Shang deixou o acampamento para trás enquanto disparava para o noroeste. Ele ainda se lembrava de sua conversa com Gerald. Você quer atacar uma linha de frente por conta própria? Gerald perguntou em choque. Shang apenas assentiu. Já pratiquei bastante contra feras, mas não luto contra um mago há mais de 5 anos. Se eu quiser manter a eficiência do meu treinamento no auge, preciso de mais experiência de combate contra eles. Gerald sabia o que Shang queria dizer, mas isso ainda parecia muito imprudente e suicida. Atacar uma linha de frente sozinho era apenas algo que um alto mago poderia fazer. Ainda mais, havia uma grande chance de que o inimigo também tivesse um alto mago guardando a linha de frente. Se Shang conhecesse um alto mago, ele definitivamente morreria. Shang também sabia disso, mas queria fazer de qualquer maneira. Era preciso lembrar que um mago de pico muito poderoso era mais fraco do que quase todos os magos superiores mais fracos. A razão para isso era a dificuldade de se tornar um alto mago. Um Peak Mage muito poderoso estaria perto de compreender seu próprio caminho, embora fosse chamado de forma diferente para eles. Em comparação com os guerreiros, os magos precisavam compreender um significado mais profundo sobre sua afinidade. Eles precisavam compreender perfeitamente um pequeno aspecto sobre sua afinidade, o que lhes dava um poderoso impulso na batalha. Por exemplo, a maioria dos magos de fogo se concentrou no conceito de Kindling. Isso representou o nascimento do fogo, e eles precisavam conhecer esse aspecto se quisessem entender mais sobre o fogo. Um alto mago que compreendesse o Kindling poderia transformar seus arredores em uma paisagem infernal invocando fogo em todos os lugares. Eles poderiam até incendiar outras pessoas e animais. A única maneira de resistir a essa influência era ter um sentido do espírito. Com o sentido do espírito, pode-se bloquear a influência da vontade do oponente se ela chegar muito perto. Sem um sentido do espírito, alguém iria queimar até as cinzas sem ser capaz de resistir ou fugir. Esses tipos de magos de fogo eram armas ambulantes de destruição em massa. Eles poderiam incendiar centenas de metros de terra usando apenas sua mana e sem lançar um feitiço. Um Peak Mage muito poderoso poderia aproveitar parte desse poder, mas não totalmente. Isso significava que mesmo o mais talentoso Peak Mage teria imensos problemas para lutar contra o mais fraco Ig Mage. Saltar níveis era possível antes, mas a lacuna entre o pico do terceiro reino e o início do quarto reino era basicamente intransponível. Cada Ig Mage já foi um Peak Mage extremamente talentoso antes. Mesmo o mais fraco alto mago era um gênio. Então,
Se Shang encontrasse um alto mago, as coisas ficariam muito problemáticas. Shang tinha certeza de que não tinha habilidade de matar um alto mago. Ele só poderia escapar de seus ataques e correr, e mesmo isso poderia matá-lo. E se ele conhecesse um Enigmage, ele nem seria capaz de fazer isso. Por exemplo, Gerald compreendeu o movimento. O poder ofensivo de Gerald era apenas mediano para seu nível, mas sua velocidade era irreal. Gerald também usou o conceito de movimento para criar seu próprio feitiço voador. Normalmente, apenas arquimagos podiam voar, mas Gerald conseguiu voar incorporando o movimento em um feitiço complicado. Esta também foi a razão pela qual havia tão poucas pessoas que podiam voar nos 5 reinos. Não era necessário apenas compreender o movimento do vento, mas também criar e usar um feitiço muito complexo. Quanto mais poderosos os magos se tornavam, mais diversos seus estilos de luta se tornavam. Enquanto um Firig Mage seria uma calamidade ambulante, um Wind Mage seria um atacante de longo alcance muito rápido. E Arctic Mages eram ondas de destruição, enquanto Lightning Mages eram canhões concentrados, mas muito explosivos. Quando se tratava da sobrevivência de Shang, dependia totalmente de que tipo de alto mago ele encontraria. Ele não seria capaz de matar nenhum alto mago, mas poderia sobreviver estando perto de alguns deles. Um Firig Mage estava no lado menos perigoso para ele. Sim, o Firig Mage era muito destrutivo, mas o Pseudo Spirit Sense de Shang poderia bloquear sua influência. A única coisa que ele precisava fazer depois disso era escapar do bombardeio de explosões, o que ainda não seria fácil, mas factível. Um Arctic Mage seria irritante, mas eles seriam ainda menos perigosos do que um Firig Mage. Eles transformariam o terreno e criariam ondas de pedra e terra para bloquear e enterrar Shang. Com a mobilidade de Shang, ele poderia sobreviver por um tempo, mas precisaria fugir muito rapidamente. Um Enigmage simplesmente mataria Shang. Eles eram simplesmente rápidos demais. Um Lightning Mage seria tão ruim quanto. Enquanto o Lightning Mage não era tão rápido, seus ataques eram incrivelmente rápidos. Surpreendentemente, um Water Mage também seria problemático. Water Mage geralmente compreendiam o conceito de Raindrop, e eles podiam disparar essas gotas de chuva extremamente densas como balas de uma metralhadora. Um Ice Mage poderia criar ondas de pingentes de gelo afiados e poderosos, o que também seria problemático para Shang. Ele poderia fugir de alguns deles, mas não de dezenas de uma vez. Um Metal Mage estaria no meio. Eles geralmente compreendiam o conceito de nitidez, o que lhes permitiria dividir a atmosfera. Era um pouco semelhante ao feitiço da lâmina do vento, mas mais limpo e rápido. Um Lightning Mage seria irritante, mas não um problema. Lightning Mage se concentrou em tirar a habilidade de um oponente de ver as coisas enquanto as queimava lentamente por fora. Com a afinidade de Shang, ele pode regular a temperatura de seu corpo. Darkness e Mages eram muito semelhantes. Eles distorceram o ambiente e lentamente congelaram seu oponente. No momento, Shang não poderia nem mesmo matar um Lightning Mage, mas ele poderia fugir por um tempo de alguns deles. E por causa disso, ele decidiu seguir em frente com essa missão imprudente. Ele queria se esforçar ainda mais, e era impossível se esforçar sem um perigo genuíno. Depois de um tempo correndo, Shang entrou em um sentido espiritual estrangeiro. Assim como as informações que ele recebeu do reino Skitunder disseram, um alto mago inicial estava vigiando esta linha de frente. E a afinidade dela? Metal. Sword Golf Magic. Capítulo 418. Shang avançou com toda a sua velocidade em direção ao noroeste. O alto mago já o havia avistado e Shang se preparou para um ataque. Se identifique. Shang recebeu uma transmissão de voz do alto mago do reino da grande montanha. Traidores do reino Skitunder eram muito raros, mas existiam. Ver Shang investindo contra eles também pode ser interpretado como fugindo do reino Skitunder. Por causa disso, o alto mago perguntou antes de atirar. Meu nome é Shang e estou aqui para destruir sua linha de frente. Shang respondeu. Não veio mais resposta.
Pelo menos, não vocal. Em vez disso, Shang recebeu um tipo diferente de resposta. Uau! Todas as diferentes torres dos magos ficaram online e focaram no guerreiro que se aproximava rapidamente. Havia 8 Magi Towers no total que poderiam dar um tiro certeiro em Shang. Obviamente, o Alto Mago não achava que eles precisavam cuidar de Shang pessoalmente. Afinal, ele era apenas um guerreiro. O que um mero guerreiro poderia fazer contra várias torres dos magos? Além disso, o Alto Mago estava preocupado em cuidar de quaisquer outras forças. Um guerreiro singular atacando-os. Isso cheirava a esquema. O Reino Skitunder provavelmente estava planejando algo, e esse guerreiro era obviamente uma distração. O Alto Mago tinha que permanecer pronto para agir quando as outras forças do Reino Skitunder inevitavelmente se envolvessem. Apenas um segundo depois, uma das torres do mago disparou contra Shang. Eles não precisavam usar toda a sua mana para lidar com um único guerreiro. Uma enorme bola de fogo apareceu acima da torre do mago e disparou rapidamente na localização atual de Shang. Shang sacou sua espada colossal e atingiu o chão com o lado cego. Bum! Shang usou sua espada semelhante a uma vara de salto, mas para um ajuste horizontal de sua trajetória. Em vez de pular, ele se jogou para a esquerda, evitando a bola de fogo. Shang havia treinado muito com a sua espada colossal nos últimos 5 anos, e esse era um dos usos únicos que uma espada colossal trazia consigo. Os magos ficaram bastante surpresos com o fato de Shang ter conseguido fugir, mas não se incomodaram. Outras 2 torres ficaram online e todas lançaram uma barragem de bolas de fogo em Shang. Bang! Shang atingiu o chão novamente, mas desta vez, ele se jogou no ar. As 3 bolas de fogo explodiram abaixo dele. TCH, idiota, um dos magos nas torres comentou. Aquele tolo não sabia que era basicamente impossível fugir estando no ar. Ele essencialmente se transformou em um alvo estacionário. As 3 torres prepararam outras 3 bolas de fogo e atiraram nele. Quando Shang viu as bolas de fogo, um brilho apareceu em seus olhos. Vamos ver se funciona. Em vez de explodir para o lado, Shang permaneceu no ar. As bolas de fogo foram disparadas contra ele em um padrão de spray, apenas por precaução. Afinal, e se ele conseguisse fugir? Uma das bolas de fogo estava vindo direto para ele. Shang preparou sua espada e angulou para que seu lado plano apontasse para a bola de fogo em um ângulo. A bola de fogo chegou. Pouco antes da bola de fogo atingir a espada lançou uma pequena camada de fogo. A bola de fogo atingiu a espada. Clink! Uma pequena explosão ocorreu no local onde a espada e a bola de fogo se encontraram. Ainda assim, surpreendentemente, a bola de fogo não explodiu. Em vez disso, foi redirecionado para a esquerda de Shang e passou por ele. Foi como uma bala ricocheteando. As outras 2 bolas de fogo passaram por Shang inofensivamente, e um sorriso apareceu no rosto de Shang. Funcionou. Nos últimos 5 anos, Shang também se familiarizou mais com sua afinidade, concedendo-lhe um controle ainda melhor sobre ela. Com o conhecimento que Shang acumulou nos últimos 5 anos, ele teve essa ideia. Por que não tentar desviar um feitiço? Infelizmente, apenas com uma espada, isso era basicamente impossível. Afinal, se o feitiço inimigo atingisse qualquer coisa estranha, ele detonaria. Mas e se fosse desviado por algo semelhante? Shang trabalhou muito e muito nesse truque, mas valeu a pena. Contanto que Shang pudesse criar um pequeno revestimento em sua espada que se encaixasse no elemento do feitiço que disparou contra ele, e contanto que ele conseguisse controlar seus movimentos com precisão, ele poderia desviar o feitiço. Esta foi uma das razões pelas quais Shang queria lutar contra alguns magos. Ele tinha que ver se suas ideias realmente funcionavam. A bola de fogo passou por ele e atingiu uma das paredes da fenda. Boom! 3 explosões apareceram ao redor de Shang, mas nenhuma delas o atingiu diretamente. Com seu poder físico, esse pouco de destruição não o incomodava. Sua pele só ficou um pouco chamuscada. Quando os magos viram isso, seus olhos se arregalaram. Aquele guerreiro acabou de redirecionar um ataque de uma torre do mago.
Era preciso lembrar que as bolas de fogo disparadas pelas torres do mago tinham o poder de um feitiço geral que um mago verdadeiro tardio lançaria. Mesmo um guerreiro do Piak Commander Stage não poderia pegar tal feitiço diretamente e sobreviver. Simplesmente havia muito poder em tal fireball. No entanto, este guerreiro apenas bloqueou. Demorou um pouco para eles processarem o que tinham acabado de ver. Pare de perder tempo e ataque-o com todas as torres. Um último mago verdadeiro ordenou aos magos nas torres. Sim, senhor. Os magos responderam. Depois disso, todas as 8 Magi Towers prepararam feitiços. A essa altura, Shang estava a apenas cerca de 1 quilômetro de distância das primeiras torres dos magos. Ele havia diminuído bastante a distância. Use feitiços de negação de área, ordenou o falecido mago verdadeiro. Os feitiços que as torres do mago prepararam mudaram de elemento. Neste momento, ondas de cinzelos e áreas concentradas de lâminas de vento substituíram. Feitiços de negação de área não tinham tanto poder quanto as bolas de fogo, mas se houvesse 8 deles, isso não faria diferença. Uma onda concentrada de pura destruição viajaria por toda a fenda. Evitar uma onda tão poderosa era impossível. Fogo. Uau! Todas as 8 torres dispararam ao mesmo tempo, criando uma onda destrutiva de Windblades e cicles. Tudo o que a onda tocou, incluindo a pedra dura nas paredes da fenda, foi reduzido a pó. Era como um moedor de carne gigante. Shang pousou pouco antes da chegada da onda. Ele ergueu sua espada colossal e escondeu seu corpo atrás dela enquanto continuava correndo. Então, a onda chegou. Que um som agudo e ensurdecedor ecoou por toda a fenda. Era como se uma serra circular que não fosse feita para cortar metal estivesse tentando cortar metal. Dentro da onda, poderosas forças de destruição passaram por Shang. O som veio de Sword bloqueando a onda. Espada esquentou muito, e vários pequenos cortes apareceram nela. A espada foi feita com materiais do Piak Commander Stage, mas não resistiu a tal onda sem nenhum dano. Shang teve que fazer o possível para não ser empurrado para trás pela onda, mas o poder de seu corpo permitiu que ele fizesse exatamente isso. Um segundo depois, a onda passou totalmente por Shang e ele foi revelado. Os olhos dos magos se arregalaram em puro choque. A espada ficou laranja devido ao calor, e alguns remanescentes das forças destrutivas passaram lentamente por ela. Shang puxou a espada para o lado, a espada deixando para trás um vapor negro. Este foi outro uso de uma espada tão colossal. Poderia esconder todo o corpo de Shang como um escudo de torre. Os magos ainda não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Como um guerreiro aleatório sobreviveu a tal barragem de feitiços. Shang segurou sua espada no chão enquanto ela apontava para trás. Bang! Então, Shang lançou um Fire Blast, e sua velocidade se tornou ainda mais rápida do que antes. Nesse momento, surgiram os primeiros sinais de nervosismo entre os magos. Uau! Mas naquele momento, a área ao redor de Shang pareceu se transformar. Tudo parecia distorcer e parecia que a realidade estava sendo cortada. O alto mago se envolveu. Sword Golf Magic. Capítulo 419. O mundo ao redor de Shang se transformou em uma realidade fragmentada. Claro, um alto mago não tinha o poder de conseguir algo assim, mas a chuva de cortes limpos na atmosfera fazia com que parecesse. Shang estreitou o olho direito e concentrou seu pseudo-sentido espiritual na área ao seu redor. Enquanto Shang continuava correndo, tudo parecia ser cortado, mas ela nunca foi tocado pelos cortes. Era como se ele não fizesse parte da realidade que foi cortada. Quando o alto mago viu isso, eles estreitaram os olhos. Eles sabiam o que isso significava. A essa altura, Shang quase alcançou a primeira torre dos magos. Seus músculos incharam enquanto ele se preparava para o ataque. Os magos pensaram que o alto mago cuidaria de Shang, e foi por isso que eles não prepararam outro feitiço. Infelizmente, eles estavam enganados. Shang alcançou o escudo de mana da primeira torre do mago e atacou. Quem? A espada foi repentinamente cercada por chamas negras enquanto usava seu poder de entropia.
Os escudos dessas torres eram tão poderosos quanto os escudos dos Peatro e Mages. Se Shang quisesse destruí-lo com um golpe, ele precisava usar a habilidade de entropia da espada. E então, espada atingiu. Bang! Os olhos de todos os magos se arregalaram em choque quando o escudo de mana da torre se partiu em pedaços imediatamente. O que? Como? Isso significa que este guerreiro poderia destruir o Mana Shield de um Peactro e Mage assim? Boom! A torre imediatamente se partiu em pedaços quando Shang avançou através de sua parede e alcançou seu interior. Os magos no topo sentiram o chão desmoronar e tentaram escapar. No entanto, o Mana Step só era utilizável no chão. Eles não puderam usá-lo devido ao colapso da torre abaixo deles. Bang! O corpo de Shang perfurou a camada superior da torre e apareceu entre os dois magos. Por um momento, o tempo aparentemente congelou. Os magos não esperavam que Shang chegasse ao interior da torre tão rapidamente, e foi por isso que eles nem ativaram seu escudo de mana. Bang! Bang! Ambos os magos explodiram em pedaços apenas um momento depois, quando uma grande espada os cortou. Devido ao uso da entropia, a espada se transformou de seu estado de espada colossal em seu estado de grande espada. Um momento depois, Shang pousou levemente em um pedaço de entulho. Bang! E ele disparou para fora da torre em queda, perfurando parte do teto em colapso. Ele estava atirando direto na segunda torre dos magos. Mas naquele momento, os instintos de Shang gritaram com ele. Algo aterrorizante estava vindo em sua direção. Shang olhou para a direita e viu uma jovem com longos cabelos grisalhos e vestes pretas lançando um feitiço. Este era o Alto Mago. Agora, um corte aterrorizante em forma de meia-lua estava voando em direção a Shang. O poder destrutivo deste feitiço não pode ser comparado aos feitiços que as torres dos magos lançaram. Assim que Shang viu o feitiço, ele cortou em direção a ele. Uma onda de gelo duro deixou a espada de Shang. Clink! O gelo duro se partiu em um instante, mal enfraquecendo o feitiço. Depois de terminar o corte, Shang já havia preparado seu braço esquerdo e apontado para o corte que se aproximava. Clink! Um pedaço de gelo saiu da mão esquerda de Shang, que também foi cortada pela onda cortante. Por fim, Shang mal conseguiu colocar o fio de sua espada entre ele e a onda. Em sua forma anterior, a espada teria sido muito desajeitada e pesada para realizar tal manobra, mas não estava mais em sua forma anterior. Este era o estado da grande espada, não o estado da espada colossal. O estado da espada colossal foi usado principalmente para defesa e contra-ataques raros, mas pesados. Mas o estado da grande espada foi usado principalmente para ofensiva explosiva com um pouco de defesa. Rachadura. Quando a onda atingiu, um corte de vários centímetros de profundidade foi deixado na ponta de Sword. Não chegou ao meio, mas foi definitivamente um corte brutal. Shang podia sentir a dor que Sword estava sentindo, mas poderia lidar com isso. Mas, apesar de tudo isso, Shang conseguiu sobreviver ao corte com apenas alguns cortes profundos nas laterais dos braços. A onda foi quebrada, mas seu poder disperso ainda conseguiu atingi-lo. Quando a alta maga viu isso, suas sobrancelhas se ergueram em choque. Um mero guerreiro acabou de sobreviver a um de seus feitiços. Bang! Shang explodiu para frente novamente, mas ele não estava atirando no alto mago, mas na segunda torre. Os magos dentro da torre rapidamente ativaram seus escudos de mana e tentaram pular da torre. No entanto, sem um Mana Step, eles eram muito lentos. Mas chamas negras apareceram ao redor de Sword. Bang! O escudo de mana foi quebrado como o primeiro, e Shang atirou diretamente nos dois magos no nível mais alto da torre, ignorando completamente as paredes. As paredes não passavam de ar para ele. Shang alcançou o primeiro instantaneamente, e alguma névoa negra apareceu em Sword quando o braço esquerdo de Shang murchou um pouco. O ataque de Shang foi muito rápido, ainda mais rápido do que antes. Afinal, Sword havia feito a transição de seu grande estado de espada para seu estado de sabre. No sabre stage, Sword estava totalmente focado em pura ofensiva e velocidade. Bang!
Um raio negro explodiu de Sword e viajou pelo Mana Shield. Rachadura. O Mana Shield foi quebrado em um único ataque. Este era apenas um Mithril Image, e usando Darkness, Shang poderia destruir seu Mana Shield em um ataque. Os dois ainda estavam no ar enquanto o mago olhava com choque e horror para o escudo de mana quebrado. Um instante depois, eles só podiam ver a mão direita de Shang, que segurava sua espada, se aproximando de seu rosto. Bang! Com um backhand, Shang socou a cabeça do corpo do mago. Então, ele colocou os pés no corpo. Bang! E explodiu em direção ao segundo mago. Ajuda! O segundo mago gritou, mas Shang já os havia alcançado. Bang! Outra explosão de raios negros ocorreu. Bang! Então, Shang chutou o mago, transformando-o em vários pedaços que dispararam para longe. Uau! Naquele momento, Shang sentiu outra ameaça terrível se aproximando. Várias lanças gigantescas de metal disparavam em sua direção. Era quase como se estivesse chovendo lanças. Shang poderia tentar bloquear algumas das lanças, mas as outras ainda o espetariam. Ele também era muito lento para fugir, e o Mana Step não podia ser usado no ar. Um momento depois, uma chuva de lanças cobriu a torre em colapso com Shang ainda dentro dela. Por apenas um momento, parecia que o guerreiro invasor estava morto. Bang! Isso foi até Shang disparar da nuvem empoeirada da antiga pedra. No momento, algumas runas mágicas estavam girando em torno de Shang, e ele estava ileso. Muito havia dado a Shang seu presente, e era definitivamente muito poderoso. A nova armadura negra que ele usava poderia até protegê-lo de um feitiço de um alto mago. Melhor ainda, só era ativado se Shang estivesse prestes a receber uma lesão grave. Foi por isso que não foi ativado quando ele foi cortado pela primeira onda de corte de metal do alto mago. Em basicamente um instante, Shang alcançou a terceira torre do mago. Mas, ao mesmo tempo, o próximo feitiço do alto mago já havia aparecido. A alta maga não estava mais aquecendo, e ela estava até usando seu focus agora. Dois cortes metálicos dispararam direto para Shang. Mais cedo, Shang mal conseguiu bloquear um deles. Agora, eram dois. A partir de agora, esta missão não seria tão fácil quanto antes. Sword Golf Magic. Capítulo 420 Bang! Shang explodiu diagonalmente à sua esquerda, mas não seria rápido o suficiente para evitar os dois cortes, pois eram muito abertos. Rachadura. Isto é, se o escudo de mana da torre do mago não estivesse entre ele e os cortes agora. Sim, em vez de atacar o escudo de mana, Shang investiu ao redor dele, usando-o como escudo. O Mana Shield se partiu e a força restante dos dois cortes não era mais perigosa para Sword. Shang facilmente bloqueou o restante. Quando a alta maga viu isso, seus olhos se arregalaram de horror e ela rangeu os dentes. Ela tinha acabado de destruir seus próprios escudos de mana. No momento seguinte, os outros magos apenas viram Shang explodir na torre. Boom! A torre explodiu. Bang! Um momento depois, sangue e pedaços de carne saíram de um lado como se tivessem sido disparados de um canhão. Bang! No instante seguinte, uma cabeça saiu da torre em colapso. Ambos os magos dentro da torre obviamente morreram. Bang! Então, todos viram Shang atirar na quarta torre. O alto mago ficou furioso. Algum mero guerreiro conseguiu matar 6 magos e destruir 3 torres dos magos sob sua vigilância. Ela nunca havia recebido tal desgraça. Ela estreitou os olhos. Xing! E desapareceu. Ela estava farta de lutar contra a Shang a várias centenas de metros de distância. Essa distância deu a ele a chance de reagir aos feitiços dela, e ela não podia permitir que mais de seus magos morressem. Como Shang estava perto de alcançar a quarta torre, o alto mago apareceu a cerca de 20 metros dele no chão. De tal distância, Shang mal seria capaz de reagir a seus feitiços. Ao mesmo tempo, ela e seu focus já haviam preparado outras 2 ondas cortantes. Então, apenas 20 metros de distância de Shang, ela lançou os 2 feitiços. Quando Shang a viu, um fogo apareceu dentro de seu olho direito.
As duas ondas cortantes foram desencadeadas. E eles atingiram Shang. Bang! Bang! Mas então, mais runas mágicas apareceram ao redor de Shang. Shang não estava mais usando a merda barata. Este era um conjunto de armadura extremamente caro que Gerald havia preparado especificamente para Shang. Poderia bloquear mais de um feitiço. Essa era a vantagem de ser membro de um reino. Um conjunto de armadura tão incrível teria sido impossível para Shang colocar as mãos em qualquer outro lugar. Quando a alta maga viu isso, ela franziu as sobrancelhas, mas também viu como as runas mágicas agiram. Eles tinham acabado de liberar seu último pedaço de poder. A armadura de Shang não seria capaz de bloquear outro ataque por, pelo menos, mais alguns minutos, o que poderia muito bem levar dias em uma batalha de alta velocidade. Ele morreria para o próximo conjunto de feitiços dela. Bang! De repente, seus olhos se arregalaram em choque. Shang não havia atacado a torre. Não, ele tinha cobrado dela. Teria sido impossível para Shang alcançar o alto mago antes, mas tornou-se possível se houvesse apenas 20 metros entre eles. Isso pode muito bem estar ao alcance de Shang. A alta maga tinha acabado de liberar todos os seus feitiços preparados, e ela não esperava que Shang alcançasse tão rapidamente. No último momento, ela abortou o canto de seu feitiço ofensivo e mudou para Mana Shield. Um Igor mágico poderia criar seu Mana Shield em velocidades terríveis, e ativou assim que Shang alcançou. O sabre de Shang imediatamente atingiu seu Mana Shield, uma explosão de raios negros atravessando-o. A alta maga notou chocada que este ataque havia esgotado 10% de sua mana. Bang! E uma segunda explosão de relâmpago negro apareceu apenas um momento depois. O estado saber da espada era muito mais rápido do que os estados grande espada ou espada colossal. Por um momento, o alto mago ficou chocado que Shang pudesse acertá-la novamente. Normalmente, se uma fera ou um guerreiro acertasse o escudo de mana de um mago, eles seriam arremessados para longe pela força. Mas então, ela percebeu que Shang estava atacando de cima. Isso significava que seu escudo de mana não estava sendo jogado fora, mas pregado no chão. No entanto, ela não perdeu toda a compostura. Ela seria capaz de lançar 4 ou mais feitiços antes que Shang pudesse passar por seu escudo de mana. Então, ela rapidamente preparou seu próximo feitiço. Quando Shang a viu preparar seu próximo feitiço, um pequeno brilho apareceu em seu olho direito. Ele desencadeou seu próximo ataque, mas desta vez não houve raios negros. Não, desta vez, havia fogo negro. Boom! O fogo negro atingiu o escudo de mana da alta maga, e seus olhos se arregalaram em choque. Ela acabou de perder 30% de sua mana em um ataque. Em menos de um segundo, esta guerreira esgotou mais de 50% de sua mana total. Ela rapidamente olhou para Shang e viu um sorriso malicioso. A espada havia retornado ao seu estado original, o estado da espada longa. E, agora, havia mais fogo negro ao redor. A alta maga percebeu que esse era o ataque que consumia tanto de sua mana. Ela provavelmente seria capaz de terminar e liberar seu feitiço antes do próximo ataque. Mas e se esse guerreiro tivesse algo mais na manga? E se ele tivesse mais surpresas? Ainda mais, ela sentiu uma terrível sensação de morte vindo de Shang. Shang balançou para baixo. Xing. Mas o alto mago havia desaparecido. Shang facilmente parou seu ataque quando o fogo negro desapareceu, e seu sorriso se alagou. Obviamente, Shang não poderia usar a entropia da espada novamente. Isso essencialmente mataria Sword. Isso tinha sido um blefe. Shang sabia que não poderia matar o alto mago. Se ela realmente lançasse seu feitiço, havia 90% de chance de Shang morrer imediatamente. No entanto, ele tinha certeza de que poderia blefar para sair dessa situação. Ele sabia que havia muitas incógnitas sobre seu poder aos olhos dos outros. O medo do desconhecido era algo aterrorizante, e Shang sabia que poderia usá-lo a seu favor. Um instante depois, o alto mago apareceu a quase 1 quilômetro inteiro de distância de Shang. Sua mana já estava se recuperando rapidamente. Na verdade,
Ela regenerou cerca de 5% de sua mana por segundo. Quando Shang viu que o Alto Mago havia aparecido de longe, ele sabia que esta era a sua melhor chance. Algumas das torres dos magos prepararam mais feitiços, mas devido ao Shang basicamente estarem dentro do acampamento em seu estado desorganizado, eles não eram uma ameaça para Shang. Bang! Shang evitou alguns feitiços enquanto disparava para o céu. Desta vez, ele não estava atacando uma torre dos magos. Shang rapidamente alcançou cerca de 100 metros de altura e olhou para o acampamento. Provavelmente havia cerca de 200 bárbaros e talvez mais 15 True-Magias espalhados por aí. Todos eles estavam assistindo com choque impotente quando Shang essencialmente rasgou quase metade de suas torres magas. Neste momento, o tempo aparentemente congelou. Shang estava olhando para baixo enquanto o povo do reino da grande montanha olhava para ele. Xing. 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 Um instante depois, cerca de 50 bolas pretas apareceram acima de Shang. Xing. Então, algo estranho apareceu na mão esquerda de Shang. Era uma gigantesca pá. Tinha mais de 3 metros de comprimento e quase 2 metros de largura, fazendo com que parecesse mais uma espátula. Shang puxou a gigantesca pá para trás. E naquele momento, os magos perceberam o que estava para acontecer. Os bárbaros não faziam ideia. Com terror, os magos imediatamente usaram Mana Step para fugir. E então, Shang balançou a gigantesca pá para baixo em direção às bolas pretas. Os magos conheciam essas bolas. Estas eram bombas incendiárias. Eles foram usados para destruir grandes ondas de feiras. Um instante depois, a pá atingiu as Firebombs com sua parte traseira, sua forma redonda disparando as Firebombs em diferentes direções. As pessoas no acampamento olharam com horror para a chuva de Firebombs. Os magos nas torres olharam com horror para as Firebombs. E o Alto Mago olhou com horror para as Firebombs. E então, as Firebombs atingiram o acampamento. Borom. 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 Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.